apenas uma breve leitura dos questionamentos feitos pelos discípulos, ok? Do questionamento feito pelos discípulos em torno da questão escatológica. Então, espero poder abençoar a vida de alguém nesta noite com esta visão bíblica cristã da escatologia. Por que eu coloco então escatologia cristã? Porque a palavra escatologia, formada de duas palavras gregas, né? Escato, que é por último, ou aquilo que está para o fim, e logia, que é então a ciência. E essa palavra logia está em teologia, está, né, em várias palavras. Então, a escatologia trata os assuntos dos últimos tempos, as últimas coisas, o que há de acontecer. E então, porque estamos num tempo propício, estamos num tempo cheio de questionamentos, hoje então decidi começar o estudo da visão escatologia, da escatologia bíblica, né? E vamos analisar todos os pontos e no fim vamos afirmar também, para sermos coerentes, em que acreditamos nós pentecostais, como nós então acreditamos, porque a visão escatológica ela é complexa em sua interpretação, dado que estamos a lidar com uma escritura, né, que é análoga ou necessária na compreensão de uma leitura, ou necessária, uma leitura análoga ou comparativa de texto com texto, ok? Texto e contexto. E então, ela é um assunto muito discutido nas escolas escatológicas, ok? Embora tendo assuntos nas escatologias que são questões essenciais e centrais da fé cristã, ela não é tida como tal um assunto, né, essencial da fé cristã, ok? Ou que afeta, embora que algumas visões passam a ser profundamente ou afirmadamente ou determinadamente questões bem heréticas, né? Ou questões bem heréticas. Então, nós temos, né, na visão escatológica muitos assuntos que trazem diferenças na compreensão ou na explicação até de grandes mestres, de grandes estudiosos. Mas nós vamos procurar no nosso estudo, pelo menos em 3 dias, né, tentar o máximo trazer a visão de todos e então apontar o caminho que nós, como pentecostais, queremos ser a nossa compreensão bíblica do assunto, o que é bíblico. Mas hoje não vou entrar para as questões ainda das várias correntes, porque me interessa ensinar-vos, e hoje também vou levantar mais questionamentos, porque esses dias tenho estado a receber, e já fiquei até chateado, vídeos e vídeos, apago o vídeo, entra de novo, apago, entra de novo, áudios, apago e entra de novo, áudios do medo, né? Primeiro dia aí aqui em Angola, que olha, a cura do coronavírus estava no cabelo, que você vai encontrar na Bíblia, né? Eu, na verdade, queria encontrar a Bíblia no cabelo e não o cabelo na Bíblia. Se as pessoas tratassem a Bíblia como tratam o cabelo, principalmente nessa altura em que cabelos naturais custam caro, peruca custam caras, se as pessoas tratassem as escrituras como cuidam do cabelo, uau! Então teríamos então uma igreja profunda nas sagradas escrituras, né? Mas infelizmente as pessoas preferem procurar Bíblia no cabelo do que procurar preferem procurar cabelo na Bíblia, né, e ferver para beber porque é cura do coronavírus, bizarro isso, do que então colocar a Bíblia na cabeça, para além do cabelo, né?
e ter as escrituras mais importantes do que as tranças de Sansão. Então hoje não vamos aqui apelar ainda para várias correntes, não vamos falar ainda do milênio, né, de amilenismo, pós-milenismo, não vamos falar de pré-milenismo, não vamos falar do arrebatamento pré-ira, nem do arrebatamento pós-tribulacionista, não vamos também tratar dos assuntos do futurismo, progressismo, historicismo, idealismo, preterismo, quanto ao julgamento nas escrituras, né? Hoje eu queria simplesmente dar uma introdução e também responder, né, assim um pouquinho, bem pausadamente, as questões, principalmente que se espalham agora, que são as questões dessas visões do mês de maio, que vai haver uma escuridão tremenda na terra. E eu escrevi, antes mesmo dessas visões, que quando uma criança tem medo, sonha com fantasmas. E quando um cristão tem medo, sonha com o fim do mundo. Então o medo se torna uma porta, né, para o consciente, ou até para o inconsciente, ou até para o subconsciente, alimentando, né, essa energia mental de pensamentos negativos, pensamentos medrosos, covardes, e então pensamentos que se tornam tão poderosos na mente das pessoas, que até os cristãos que deviam ser mais seguros, acabam tendo dúvidas, mandam perguntas, questionamentos. Estou a receber perguntas até de cristãos que deveriam ter certeza da salvação, certeza das palavras daquele que disse que quando acontecer o fim ou a vinda de Jesus, então não se preocupem, o que estiver no outro lado verá, como quando um relâmpago então desce. E que você não precisam perguntar dia e hora, porque isso está reservado ao segredo do Pai, e não nos convém saber tempos e épocas. Olha só, na história da igreja, já tivemos muitas tragédias, exatamente porque surgiram pessoas a marcar datas, né, semearam joio no trigo. Uns venderam casas, venderam residências, foram ficar no monte, ficaram lá à espera da data certa em que a profetisa falou que Jesus então iria se manifestar na sua segunda vinda. E então o tempo passou, as pessoas viram que Jesus não voltou, voltaram para os seus bairros onde já não tinham casa porque venderam. Agora estavam com vergonha porque o que eles afirmavam ser, aquilo que eles adventavam esperar, acabou por não se cumprir, e muitas expectativas foram quebradas, vergonha apareceu na cara, ímpios debocharam da nossa fé. Amados, tenham cuidado, porque Satanás é mentiroso, e muitas vezes ele produz todas essas visões e invenções para que então algum grupo seja enganado e levados por esses ventos de doutrinas de demônios, e quando não acontecer, aí então o nome de Deus é debochado, a igreja de Cristo é tida como falha, falsa, e as expectativas das escrituras mal interpretadas, mal compreendidas, mal aplicadas, caem então em descrédito, e então surgem outros que, querendo ressalvar a verdade sobre sonhos, visão, sobre a expectativa da vinda de Jesus, inventam então outras teologias para tentar conformar filosoficamente, ideologicamente, né, esse borrão causado por aqueles que, tendo a interpretação correta das escrituras, marcaram datas erradas. Isso é interessante para cada um de nós prestar atenção e não cair nesse erro, ok? Hoje eu vou ler Mateus capítulo 24. Não vou ler todo o capítulo porque vamos por alguns dias então estudar esse texto. Mas eu vou ler as perguntas que os discípulos fizeram e vou me ater hoje nessa introdução explicando, né, por que razão eu vou procurar dividir meu estudo em 3, ok? Então hoje a introdução, ainda temos mais 3 dias. Então temos domingo, temos quinta e temos domingo, ok? Então, nós temos então aqui claramente as escrituras revelando-nos o que os discípulos perguntam e o que Jesus responde. Vamos então a algumas perguntas. Mateus capítulo 24, versículo 1. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada.
E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo disse-lhe: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muito. E ouvireis guerras, rumor de guerra, olhai e não vos assusteis, porque é mister que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, peste, terremotos e vários lugares, mas todas essas coisas serão os princípios das dores. Vou ler até 14, só para então enfatizar o que eu vou então trazer como conselho, né? Então, vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade e amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Mas este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Amém? Ok. Hoje não vou discorrer a uma exposição do capítulo 24, porque eu vou fazer a exposição do capítulo 24, 25 em todo o estudo. Mas hoje eu queria me ater à pergunta, ou ao questionamento que os discípulos fizeram, certo? Os discípulos perguntaram 3 coisas, e isso é interessante para abrirmos, né, como chaves para abrirmos a compreensão escatológica, que é uma confusão grande. Aquilo que eu tenho aprendido também com os bons mestres das Sagradas Escrituras, que eu vou fazer questão de mencionar alguns, né, ao longo do estudo, elas então nos trazem essa compreensão clara de que esta explicação toda de Jesus é uma resposta pelo menos a 3 questionamentos dos discípulos. Logo, nós só podemos compreender essas verdades escatológicas se as entendermos como resposta às perguntas que os discípulos fizeram. Eram respostas satisfatórias às perguntas que os discípulos fizeram. Agora, essas respostas dadas por Jesus obedeciam também pelo menos 3 aspectos importantes, ok? Eles obedeciam aspectos, primeiro, de que os que perguntaram eram ao mesmo tempo judeus e ao mesmo tempo cristãos, ou os discípulos de Jesus eram por natureza, naturalmente eram judeus e por conversão ou por convicção, por fé, eles eram cristãos e eles foram pela primeira vez chamados de cristão em Antioquia, certo? Esses mesmos grupos dos que estavam fazendo pergunta aí antes da morte de Jesus. Mas eles eram tidos como seguidores de Jesus, discípulos de Jesus, ao mesmo tempo que nacionalmente eram judeus. E o fato deles se converterem ao cristianismo não negavam que eles eram judeus. E assim como Paulo, por exemplo, mais tarde vem fazer a afirmação de que eu também sou judeu, tanto quanto eles, né, da tribo de Benjamim. E então eles tinham sempre aquele lado, né, de serem o povo de Deus, os filhos de Abraão, mas que em Cristo encontraram a verdadeira compreensão de toda a fé de Abraão, encontraram em Jesus a chave na redenção, a hermenêutica toda para a compreensão da fé em Abraão. Então Jesus dá uma resposta aqui, pelo menos a 3 questionamentos. Primeiro, temos que entender que Jesus responde 3 perguntas. Então, no sermão que se segue no capítulo 25, assim como o que acontece aqui na grande profecia do Monte das Oliveiras, ok? E a destruição predita de Jerusalém, ela cobre pelo menos essas 3 perguntas. Quais são? Quais são as perguntas? Primeiro, eles chegam e disseram a Jesus: vede esse monte, vede o templo, desculpe. Aproximaram deles e mostraram o templo, a estrutura, ok? Mostraram o templo. Jesus lhe disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará pedra
sobre pedra. A primeira questão que Jesus responde, né? Não um questionamento direto, mas uma posição. Olha isso, mestre. Olha aqui que estrutura. Segundo Flávio José, havia pedras tão gigantes que poderiam ter 29 metros no templo. Então era uma estrutura admirável, uma construção estrondosa, né? Sem máquinas na altura, sem tecnologia que a China usou para construir o hospital do coronavírus em 10 dias. Eles construíram aquele templo com pedras gigantescas. Então eles mostravam a beleza do templo a Jesus. Jesus então responde a primeiro questionamento. Vedes isso? Não ficará pedra sobre pedra. Nos estudos que vamos fazer, vamos dar conta que esta profecia falava então do que Jesus profetizava ou predizia acerca então da destruição do templo e então a queima de Jerusalém, certo? Então temos ali no versículo 3 outra questão. Os discípulos então foram ter com Jesus no Monte das Oliveiras, chegaram a ele, já não no templo, né? Já não estão no templo, estão no Monte das Oliveiras. E então, em particular, ok? Eles receberam um apontamento. Olha, esse templo vai ficar destruído. O templo podia estar numa posição em que se podia ver. Então, Jesus agora está aqui. Os discípulos foram ter com ele em secreto. E então, em particular, porque é assim que eles agiam muitas vezes, quando eles tinham questionamento ou alguma coisa, era um comportamento que eu notei quando leio as Escrituras. Sempre que eles tivessem uma dúvida, nunca questionavam Jesus em público. Esperavam sempre em secreto. Quer parábolas, ok? Quer alguma dúvida que eles tivessem, eles esperavam e então em secreto, em particular, ok? Isso mostra até educação, bom comportamento e assim as pessoas deveriam com moderação agir quando se trata de alguém, né? Que eles têm respeito e sabem que ele tem resposta para uma coisa que eu não entendi, e assim tem que se lidar com Jesus em todo momento. Sempre que não entenderes alguma coisa que Jesus te disse, nunca pensa que Jesus é que está errado. Sempre saiba que você é que não sabe o suficiente. Então vá ter com ele no momento mais íntimo e pergunte, porque ele te dará a explicação. Então eles foram mais tarde e perguntaram pelo menos isso. Ok? Vamos lá então às perguntas. E se perguntar, dize-nos quando serão essas coisas? Quais coisas? Essa, da queda de Jerusalém. Que sinal haverá da tua vinda? Que vinda? De Jesus, não a primeira, porque ele já tinha vindo. Jesus já estava com ele. Segunda coisa. Terceira coisa. E do fim do mundo. Então temos aqui, neste sermão, ou nessa explicação escatológica, nessa predição de Jesus, temos respondidas, mesmo que não cronologicamente organizada, não com uma cronologia, né? Porque o autor do Evangelho não apontava enquanto Jesus falava, eles apontaram um pouco depois, provavelmente eles desenharam tudo com uma cronologia, não do tempo. Por isso, quando lemos as Escrituras, precisamos ter cuidado para entendermos também a cronologia. E essa cronologia bíblica só pode ser entendida pela analogia, já que a Bíblia é análoga, a Bíblia interpreta a Bíblia. Nós precisamos visitar outras declarações, outras explicações. Por exemplo, tem a colocação de Lucas, que esclarece muito mais afincadamente alguns assuntos que em Mateus ficam, né? Sem muita clareza, ok? Então Jesus responde a 3 questionamentos necessários, ok? Primeiro, quando hão de ser essas coisas? Que coisas? A destruição do templo, que não ficará pedra sobre pedra. Ao longo desse estudo, nós vamos dar dados, datas, para explicar, ok? Que essa profecia, pelo menos essa, se cumpriu já na destruição do templo. Não restou pedra sobre pedra no ano 70 depois de Cristo. Houve então uma invasão em Jerusalém, o templo foi destruído e essas palavras se cumpriram. E a certeza de já termos nas Escrituras, ou nessa profecia, uma palavra já cumprida, uma resposta de Jesus Cristo, dada na altura, 70 anos antes, cumprida, precisamos então ter clareza, ok? Ou, vamos lá falar 40 anos depois, precisamos ter certeza que o que Jesus falou depois tem o mesmo peso, ok? Se que Jesus falou que o templo não restaria pedra sobre pedra, ok? E sensivelmente, ao longo de 40 anos, ou de uma geração, o templo foi destruído no ano 70, então tem de ficar claro a nós
que assim como se cumpriu uma parte da profecia, vem se cumprindo outras partes da profecia, se cumprirá a totalidade do cumprimento profético, ok? Então, temos aqui 3 questionamentos que teremos que responder. Um cumprido, outro se cumprindo e outro por se cumprir, ok? Porque os discípulos perguntam, quando hão de ser essas coisas, a destruição do templo? Qual sinal haverá da tua vinda? Porque os discípulos provavelmente já tinham conhecimento de que eles não teriam de Jesus uma palavra direta de eu vou vir no ano 2300, não tinham. Então ele disse pelo menos os sinais, qual sinal haverá? Então a ênfase aqui é o sinal da vinda de Jesus. Jesus fala dos sinais, ok? E o sinal do fim do mundo, ou então existe uma separação, o sinal da vinda e o sinal do fim do mundo, o sinal da vinda e o sinal do fim do mundo. Então, para nós entendermos a escatologia bíblica, não podemos misturar, não podemos confundir, não podemos botar tudo no mesmo saco interpretativo e concluir que tudo quanto Mateus 24 relata se cumpriu no ano 70. Seria pelo menos uma interpretação muito apressada, e pouco ponderada. E então ficava aqui perigosa a compreensão de todo esse texto. Já disse antes que ao explicarmos isso, precisamos entender que Jesus estava a falar com um grupo que era ao mesmo tempo judeus e era ao mesmo tempo igreja. E havia, a resposta de Jesus se relacionava a eles como judeus, na destruição do templo, no cumprimento das profecias de Daniel, e também se relacionava a eles como igreja e como aqueles que iriam apregoar o evangelho da salvação, que devesse ir para todo mundo, porque o sinal último que eles perguntam não é a destruição de Israel, mas é a destruição do mundo, ou o fim do mundo. Então a profecia ou a explicação de Jesus, a resposta tripartida de Jesus, a pergunta tripartida dos discípulos envolvia o mundo todo, Então é uma palavra que interessa a nós quanto interessou a eles naquela altura. O mundo onde eles viveram, o mundo onde nós vivemos, e é sobre este mundo que Jesus fala nas Sagradas Escrituras. Amém? Agora, isso é apenas para nos dar a introdução. E vou aproveitar esse dia da introdução do nosso estudo para responder algumas questões. Tem se dito ali, por exemplo, do mês de maio, que o mês de maio vai ter uma grande trevas na terra. Irmãos, fechem as portas, comprem azeite e unjam as portas. Não saiam de casa, comprem cobertor, acendam velas. Vai faltar luz na terra. Acendam as velas, não espreitem pela janela. E se alguém bater a porta, mesmo com a voz do teu vizinho, não abra. Mesmo que for a voz de um familiar. São os demônios que vão bater para te confundir e vão entrar para comer você. Parece uma coisa de filme de terror. É assustador, né? E muita gente está assustada mesmo. Eu não canso de apagar esses vídeos. Eu não canso, Não canso, não. Já cansei de apagar esses vídeos. Pago, volta. Pago, volta. Eu já nem sei quem me manda aquilo no WhatsApp, porque entra direto para o meu telefone. Eu devo reparar esse telefone aí e botar aí uma chave para que só entre aquilo que eu quero que entre, Então, muitos cristãos estão assustados. Devemos conhecer as palavras de Jesus e as garantias que temos nele. Amados, vocês não podiam esperar Deus ou Jesus voltar, sua segunda vinda, só no mês de maio. Você tem de lhe esperar todos os dias, eles podem vir amanhã. Você não sabe o dia nem a hora, pode ser agora. Agora que você está ouvindo esse vídeo, Jesus pode vir agora. Então, de onde tiramos a ideia de que há maio, marcação de datas, contrária ao que Jesus já ensinou? Mas você é leve. Vou gravar um vídeo curto falando só dessa parte, mas você é leve. Primeiro, essas visões são famosas hoje, por todo mundo. E não é só um americano que teve. Aí teve uma brasileira, depois mais um brasileiro, depois mais um angolano, depois mais um angolano. E aí vai, cada um vai tendo. Porque ouve, sonha também e vê. Vamos lá aí. Minha primeira questão seria, se os sonhos e as visões forem verdade, eu quero dizer o seguinte, se o sonho e essas visões forem verdade, minha primeira questão, e se, pregador, Sadraque Manuel, me diga, e se for verdade? Estás a duvidar? E se for verdade? Tá bom.
calma aí. Se os sonhos forem verdade. Se forem verdade que sim, a terra vai escurecer durante 3 dias. E vão ser enviados demônios na terra. Deus vai enviar demônios, vai permitir que os demônios venham. Para atormentar todo mundo. Quem estiver na rua vai sofrer. Fiquem em casa. Até uma boa campanha para ajudar os governos a meter alguns cristãos dentro de casa, né? Mas dava uma boa campanha contra o coronavírus. E vai. Se escondam. Compram velas brancas. Não pode ser de outra cor, branca. Unja com azeite as portas. As empresas de óleo vão vender bastante, se for verdade. Mas a questão seria, se isso for verdade, se essas visões vêm de Deus, se essas revelações provêm de Deus, a interpretação está completamente errada. Completamente errada. E infelizmente, o que acontece com a igreja sempre tem sido interpretação errada das palavras certas de Deus. Ok? Jesus pergunta ao intérprete da lei que veio lhe questionar sobre a lei, sobre o que fazer para herdar a vida eterna. Jesus lhe pergunta o que diz a lei. E depois Jesus continua dizendo, Lucas 10, o que diz a lei, como a interpretas? Vê o que Jesus está falando, Lucas 10, capítulo 25. Como a interpretas? Então, para Jesus não importa apenas o que está escrito, é como a interpretamos. Porque Satanás, usando o que está escrito para tentar Jesus, trouxe a aplicação errada. Aos 3 anos dará ordem para não tropeçar em alguma pedra. Lança-te daqui. Então, a questão não é o que está escrito. É o como interpretamos. Se essas visões forem verdade, a questão não é o que as pessoas sonharam, nem o que as pessoas viram. É o que as pessoas interpretam. Tem que ficar claro primeiro uma questão. Nem sempre quem sonha sabe interpretação. Samuel ouve uma voz, confunde com Eli, até que Eli lhe ensine como se responde a essa voz. José sonha com 11 estrelas e tal, ele não entendeu, contou ao seu pai, pai interpretou. Outra vez contou ao irmão, os irmãos é que interpretaram. Quando o faraó sonhou, faraó não saiu aí a interpretar, olha, os bois vão ficar magros, as espigas vão secar. Não disse isso, chamou quem sabe interpretar. Amados, se Deus é que está a mostrar, pare, vai ter com teu pastor, tenha com teu líder, diga, pai, eu sonhei algo e Deus me mostrou isso, diga qual é a interpretação. Esse deveria ser o procedimento dos irmãos. O grande problema é que essa livre interpretação de qualquer um, achando que tem todo dom, sonha, interpreta, vê, fala, faz profeta para tudo que canta com profecias que não vêm da parte de Deus. E quando vem, a aplicação dessas profecias são completamente deturpadas. Ok? Por que eu estou a dizer que se as visões e os sonhos forem certos, a interpretação está completamente errada e é mentirosa? Porque os sonhos têm linguagem. Os sonhos são simbólicos. Os sonhos trazem muita alegoria. É a parábola do sono. A parábola no sono. Os sonhos não são literais. Vocês precisam aprender a não literalidade dos sonhos. E quando nós lemos a Bíblia, estão cheios de sonhos que não são literais. Jacó sonhou com escada. Ele não chamou escada de escada natural, anjos subiam e desciam. Falava de uma ligação. Jesus falou, a partir de hoje vocês verão um anjo subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ei, Jesus, a escada que conectou o céu à terra. Por ele, homens sobem até Deus, anjos descem até os homens. Jesus é essa conexão do céu à terra, essa ponte que ligou e reconciliou o homem com o Pai. Então não há literalidade nas visões, não há literalidade dos sonhos, não há literalidade, né? Precisa de interpretação. Ok? As pessoas todas que estão a falar dizem que sonharam com demônios andando na rua. Demônios andando na rua, encarnaram então? Vão andar na rua como eles são espíritos. Ok? Então significa isso, se for verdade, se é que é Deus que deu o sonho, estou a falar, na hipótese de ser, porque também a Bíblia me manda dizer que se um profeta sonhar e o seu sonho não acontecer, esse profeta não é de Deus. Então, vou dar aí o benefício da dúvida. O benefício da dúvida. Deus falou, 4, 5 pessoas viram, ok? Vá que 4, 5 pessoas viram e Deus tenha falado mesmo, ok? Então precisamos prestar atenção à não literalidade dos sonhos, ok? Até os antigos sabiam disso. Paulo sonhou com um homem que dizia, passa para Macedônia e ajuda. Paulo nunca esperou encontrar esse homem. Logo entendeu que a mensagem falava de ir para Macedônia, porque dia antes eles queriam ir para Bitínia e o Espírito Santo lhes proibiu. Então quando eles sonharam com o homem, eles não interpretaram aquilo como homem, interpretaram como Deus a lhes chamar para ir para Macedônia, porque havia lá homens que precisavam de salvação, ok?
Por que nós precisamos prestar atenção a isso? Porque o homem foi criado por Deus. Nessa construção também tripartida entre consciência, inconsciência e subconsciência. E quando nós dormimos, nós sonhamos com aquilo que vemos, né, com as chaves das nossas próprias frustrações, dos nossos próprios envolvimentos, e principalmente nessa altura que estamos todos envolvidos em notícias assustadoras de um mundo adoecido pelo coronavírus e que cai em recessão econômica. Todo mundo está assustado, certamente a nossa mente inconscientemente abre portas para coisas que vemos, principalmente quando há medo, ok? Esses sonhos podem atingir essas 4 dimensões, ok? Agora, antes de eu explicar se o sonho for verdade, deixa eu dizer, se esses sonhos e visões forem mentira, se esses sonhos e missões e visões forem mentira, quando tudo passar, o nome de Deus será debochado, como já foi em muita parte da história. Muitas denominações que hoje até sobrevivem, arrependidos, já também anunciaram a data de Jesus voltar, como já disse antes, e se envergonharam. E reposicionaram as contas. Ou até uns deixaram de fazer contas, porque deram conta que as suas contas estavam descontadas. Ok? Mas aí está. Se esses sonhos forem mentira, se maio passar, não haver demônio a bater porta, ninguém lhe comer num demônio, ou alguém sobreviver mesmo sem vela, sem azeite na porta, aí vão dizer que os cristãos não batem bem. Outra questão que tem que acontecer, ou que tem que ser dita aqui, é que a astronomia anuncia que vai haver fenômenos no céu em maio. Esse ano vai haver eclipse do Sol em novembro, dezembro. Eclipse total, a Terra vai escurecer. Então a astronomia já preveu, lembram em abril? O Sol ficou completamente girado por uma imagem como se de como é que chama? Um arco-íris. O Sol ficou com uma areola bonita aí. Okay? Aquele é um fenômeno que já foi previsto pelos astrônomos. E os astrônomos preveem acontecimentos no céu no mês de maio. Ok? Então não podem temer aqueles que têm fé em Jesus, porque existem sinais da vinda do nosso Mestre e nós estamos garantidamente salvos, nós que cremos no seu nome. Aleluia. Vocês podem perceber? Então, precisamos entender que os sonhos não podem ser tidos como literais. A não literalidade dos sonhos, ok? Quando você sonhar alguma coisa, perceba o que Deus está querendo te dizer. Existem alguns sonhos onde existe ordem literal. Por exemplo, a José e Maria para levar um menino para o Egito, né? Aos magos para não ir pelo mesmo caminho, ok? Mas precisamos entender essas questões, ok? Vamos então a algumas questões. Se esses sonhos forem verdade, se os sonhos e as visões forem verdade, como é que eu interpretaria? Se alguém viesse me dizer, pastor, eu sonhei mesmo, e mandaram comprar vela branca, como é que eu interpretaria? Diz minha filha, vela branca no sonho não significa que você tem que comprar mesmo vela na praça. Vela fala de luz, branca fala de pureza. É assim que eu interpretaria, tendo conhecimento, por exemplo, de alguns detalhes de sonho. Eu poderia interpretar assim, ou então buscaria o Espírito Santo para me dar a interpretação muito mais perto de ser a pura, a correta, né? Como José mesmo disse a Faraó, não eu, mas o Deus me dá a interpretação. Mas assim só vagamente. Como é que eu falaria? Branca fala de pureza, vela fala de luz, ok? Por exemplo, na Bíblia, quando você compra uma vela branca, e as pessoas falam, tem que ser branca, não pode ser de outra cor, é misticismo. A Bíblia fala, por exemplo, vestido de vestes brancas. Não significa que o cristão só pode andar de roupa branca, não pode meter preta. Está a falar das vestes espirituais, está a falar da pureza do cristão, está a falar da santidade do cristão, está a falar de vestirmos a imagem do Filho por sua pureza, por sua santidade, por sua justiça. Azeite na porta da casa. Primeiro, embora no Velho Testamento nós vemos o azeite ser usado para consagração, nos usos levíticos ou dos sacerdotes, para unção de sacerdote, de reis, ok? O azeite no Novo Testamento só é visto no ministério de Jesus, usado para a cura de enfermos. Marcos, por exemplo, 13:16, usado para ungir os enfermos para a cura. Tiago também orienta, está entre vós alguém doente, chame os presbíteros da igreja, e estes, ele também no Novo Testamento, segundo Tiago, usado apenas por presbítero, indicado homens da igreja para ungir
doentes, ok? Então como é que eu entenderia isso? Só assim, no meu entre parênteses, como é que eu entenderia isso? Eu entenderia nesse sonho que esse azeite colocado na porta é colocar saúde na casa, porque as famílias estão doentes. Então, ungir a porta com azeite é orar, é curar as famílias. Reparem as famílias, curem as famílias. A melhor maneira de lidar com o coronavírus, que já é uma trevas que invadiu o mundo, é sermos cada vez mais família um do outro. É assim que eu entenderia se alguém me viesse pedir interpretação desses sonhos. Não olhe para fora. O que significa isso? Não olhe para fora. Significa, simplesmente, que a melhor maneira de resolver é a trevas que invadiu o mundo e que pode, como disseram em maio, se é maio, que pode piorar, essa peste pode piorar em maio. Então não olhe para fora. Noutra palavra, não busque solução em outro lugar. O mundo não tem solução, os homens não têm solução, os cientistas não têm solução, os economistas não têm solução. Deus tem solução, e o Deus que tem solução pode dar solução aos nossos médicos, pode dar solução aos nossos cientistas, pode dar solução aos nossos economistas, pode dar solução às nossas famílias. É assim que eu entenderia esse sonho se alguém me pedisse a interpretação. Mas agora, a loucura de temer, porque vai acontecer uma escuridão, para onde nós estamos indo afinal, igreja? Em quem nós confiamos? O que é que tememos? Tememos uma trevas que só está para vir e não temos confiança numa luz que já veio? Estamos temendo algo de maio, se temos a certeza daquele que já veio há 2000 anos, morreu e ressuscitou, assentou-se à destra do Pai, intercede por nós. O que é que vai fazer estremecer a estrutura da igreja ou dos cristãos? Que medo é esse? Aquilo que também Hugo Jordão escreveu ali, e muitos outros já refutaram também esses sonhos e visões. Esse pseudo-evangelismo, ou o evangelismo motivado por medo, por susto e por pavor. E as pessoas começam a se converter porque têm medo. E porque têm medo, não peca mais, não rouba. Isso não é conversão genuína. Isso não é fé genuína. A fé genuína não é motivada por medo. Não é motivada pelo medo de ir no inferno. Mas sim, movido pela certeza de ir para o céu. A fé genuína não é pavor de quem teme sofrer. É alegria de quem perdeu o sofrer naquele que sofreu em seu lugar. Ai, o verdadeiro evangelismo é cumprir o mandamento daquele que disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, mesmo que você encontre essa criatura no bem ou no mal, na luz ou na treva, prega o evangelho, porque todo homem é necessitado de Jesus e da salvação que só nele, só vem nele, só ele pode dar. Ai, precisamos entender essas verdades. Não temam isso. Não temam isso. Não bebam cabelo. Não façam isso. Confiem em Deus. Tem uma luz mais acesa do que Jesus? Por que substituir Jesus por velas? Por que substituir a luz que iluminou-te nas trevas, quando ainda estava nas trevas, por velas? Vocês querem dar dinheiro às empresas de velas? Só pode. E não vai ter vela suficiente para todo mundo. Já não se faz tantas velas assim. Tem bastante luz, bastante gerador. Já não se faz tantas velas. A vela que vocês viram, eventualmente, se é que viram, se é que vendo o véu de Deus, não fala de vela. É luz. Acenda Jesus lá em casa. Acenda Jesus na sua vida. Mas não seja esse tempo apenas o motivo para ir para Jesus. E se for para Jesus, vá com convicção de nunca mais sair dele, mesmo que haja paz e o mundo entra num crescimento econômico e todo cidadão do mundo, pelo menos os 8 mil milhões de homens, tenham pelo menos um salário de $10.000, permaneça em Jesus, glorifica o seu nome, considera todas as coisas perdas, deixe tudo para trás e prossiga para o alvo. O alvo hoje não é casa, não é dinheiro, nem é saúde. O nosso alvo é Jesus. Fica claro essas verdades aqui. Escatologia cristã. Estaremos aprendendo, estamos aqui de volta domingo, então para entrarmos para as definições claras das principais correntes. Vou passar rapidamente por outras correntes escatológicas e vou então auferir no domingo as principais correntes teológicas para então aprendermos algumas verdades importantes e vamos mais uma vez, mais outra vez, até que possamos então, com bastante simplicidade, trazer
uma clareza acerca dos assuntos escatológicos. Que Deus ricamente possa lhe abençoar e que o Senhor lhe livre dos falsos profetas, que o Senhor lhe livre, né, dos falsos messias, que o Senhor lhe livre dos cacofilipes, dos cristos, do Henri Cristo que já morreu e não ressuscitou lá no Brasil, e de todos os outros cristos. Tem um Cristo também, um Jesus aí, lá do... acho que é Porto Rico, ou que latino, morreu também, não ressuscitou, um Jesus, né, com cabelo assim liso atrás, um Jesus um tanto quanto bonito de aparência, mas morreu e não ressuscitou. Nosso Jesus, que não tinha nenhuma aparência para o que desejássemos, ele morreu e reviveu, e ele é o mais formoso de tudo e todos, e glórias a Deus. Que ele jete essa fé no teu coração, sendo ele o ator e consumador da fé, que ele te faça o amar, e que ele que te amou quando ainda eras pecador, seja ele também o destino do amor que você vai lhe dar. E ame também o próximo, pois essa é a lei. E não ame apenas como você se ama, ame como Jesus te amou. Ame o teu próximo. Saiba que o teu amor por Deus nunca vai ser iniciativa. Teu amor por Deus é correspondência, porque Ele te amou quando você não lhe podia amar. Mas o teu amor para o próximo não pode ser correspondência. Teu amor pelo próximo tem que ser iniciativa, porque você tem que amar até quem não te ama. Que Deus ricamente possa abençoar. Estamos de volta aqui no domingo. A paz do Senhor Jesus. Senhor, guarde a tua igreja, guarde Jesus, guarde o terraço da graça, guarde o teu povo que ouviu essa mensagem hoje. Queremos, Senhor, todos os dias nos apegar na fé que temos em Ti, que possamos, Senhor, sempre crescer nela. Guarde-nos, Senhor, nas Tuas verdades, nos coloque, Senhor, fervorosos pregando o Senhor nesse mundo. Livra-nos do pecado, segure em nossas mãos, assegure-nos na certeza, Senhor, da santidade da fé, que possamos, Senhor, acender mais do que velas, acender essa luz que acesa está e nunca se apaga, esse fogo que jamais se apaga, calor e luz, luz e calor, seja acesa em nossa vida, e que possamos sempre nos cobrir, Senhor, das vestes da santidade, e que possamos sempre, Senhor, curar as nossas famílias adoentadas, e que possamos, Deus eterno, sempre anunciar o Cristo que tudo faz bem. Em nome de Jesus eu oro na certeza de que essa palavra, Senhor, alcançou o destino que o Senhor escolheu para hoje. Oramos porque cremos por isso oramos na certeza de que o Senhor nos ouve, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, vos amo. Shalom, paz de Cristo. Amém. Até domingo.